Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe. Eu sou a Suelen. E eu sou a Keila. Nós somos artistas e hoje viemos aqui para falar a respeito do livro de artista e a proposta que cada um desenvolveu com o seu próprio trabalho. Bom, sobre o meu livro de artista que eu trouxe aqui hoje é o Monstros Brasileiros, o Folclore Nacional na Ilustração Digital. Esse foi um livro que eu desenvolvi na faculdade durante o trabalho de conclusão de curso, em que eu produzi ilustrações digitais de personagens do folclore brasileiro que não são muito conhecidos. Eu resolvi tratar a respeito deles para divulgá-los mais, e através da técnica de ilustração digital eu fiz essas imagens e organizei elas no formato de livro, colocando as informações da lenda, origens, influências culturais, demais características das lendas desses personagens. E no final eu coloquei também uma proposta de atividade artística que poderia ser desenvolvida em sala de aula a respeito desse personagem. O meu livro de artista eu fiz durante a matéria de ateliê de desenho, que eu fiz durante o curso de artes visuais na UFO. E o trabalho final foi um livro de artista feito de tamanho A6, que eu encapei com tecido em veludo preto, com desenhos feitos em folhas de seda. Essa minha produção de livro de artista foi resultado do meu trabalho de conclusão de curso, em que o tema do meu TCC foi interação e interatividade no livro de artista, e como resultado eu tive esses dois suportes de livro, que é o impresso e o digital. O desenvolvimento do meu livro foi durante a disciplina de TCC, trabalho de conclusão de curso, juntamente com a escrita da monografia. E a minha pesquisa era a respeito de ilustração digital, da poética artística. E como eu estava trabalhando a respeito da ilustração de livros, do novo com o antigo, as ilustrações tradicionais, ilustrações contemporâneas, eu quis desenvolver um livro que tivesse esse diálogo entre o antigo e o novo. Por isso eu pensei em fazer a ilustração digital, que seria uma linguagem atual, contemporânea, a respeito de lendas antigas. E o jeito que esse livro foi organizado foi similar a livros medievais, livros artesanais, como a capa dele é feita de couro, o título é todo bordado. Então teve todo esse pensamento, esse cuidado para ter esse diálogo entre o antigo e o novo. No interior do livro tem 5 ilustrações, cada uma de um personagem de uma região do Brasil. Eu selecionei apenas monstros porque existem várias categorias de personagens do folclore e eu quis selecionar aquelas mais diferentes, que não são tão conhecidas. E aí eu optei por abordar por essa linguagem mais do terror, mais assustadora. Peguei personagens que tinham características de passar uma lição de moral, o motivo da existência deles para causar o medo era para ensinar a população da época antiga algum tipo de ensinamento religioso ou costume moral de educação. Quando eu comecei o ateliê, eu já tinha feito em uma outra disciplina desenhos que eu trato a questão do imaginário, da fantasia. Eu crio coisas como, por exemplo, uma árvore de cupcakes que não existe, mas ao mesmo tempo eu dou vida a objetos que não têm vida, como por exemplo eu pego uma geladeira e coloco como se ela tivesse olho, boca, nariz, perna, como se ela fosse gente. Então eu peguei um pouco desses desenhos que eu já tinha pronto, criei desenhos novos e comecei a trabalhar nesse livro. Então eu acho que essa questão do imaginário, da fantasia que eu tenho dos meus desenhos reflete a pessoa que eu sou. Eu acho que todo trabalho de um artista vai refletir sobre ele, vai falar sobre ele. Se for um trabalho verdadeiro, não tem como o artista não falar dele, Então, acho que mostra muito o meu lado, assim, talvez mais de criança, mais infantil, nessa questão de fantasia. Por exemplo, eu faço árvore de cupcake, uma coisa que não existe, mas quem não gostaria de poder
plantar uma árvore de cupcake quando quiser ir lá e pegar um cupcake e comer como se fosse algo que existisse. Então, eu acho que ao mesmo tempo eu crio algo que eu gostaria que existisse. Talvez outras pessoas que vão ver o trabalho também iam falar que legal, bem que isso poderia existir. Para produzir esses meus livros de artista, eu usei como resultado umas borboletas que eu já tinha feito durante a disciplina de ateliê de gravura em metal. Eu usei elas como elemento porque já era um trabalho que eu já gostava muito e eu decidi usar elas como parte da minha poética. O que eu tinha que definir então como que eu ia trabalhar a questão de interação e interatividade no livro de artista. Na interação eu trabalho com suporte físico, suporte impresso, que na arte interação já é uma definição que já está inerente a qualquer trabalho artístico. E a interatividade precisaria de um suporte tecnológico, no qual eu escolhi a tablet, e seria o livro impresso e o livro digital. Para começar a construção do meu livro de artista, eu precisei repensar nos elementos que fazem parte de um livro e pensar que como eu ia colocar esses elementos no suporte físico e no suporte digital. Aí eu tive que pensar, pesquisar quais são os elementos do livro, que é a capa, o miolo e como que eu faria essa construção. Para mim foi importante também pensar nesses livros, tanto no impresso e no digital, as questões dos capítulos de um livro e como que eu ia representar. Aí nesse meu livro impresso e no digital eu fiz essas divisões por capítulos. Nesse livro impresso, em cada uma dessas repartições, eu trabalhei com alguma técnica, alguma explorando mais a transparência, na outra explorando mais as texturas desses papéis japoneses que eu arrumei, na outra explorando a questão do movimento da borboleta, no qual eu desenhei várias imagens se movimentando por meio do papel vegetal. E no livro digital, eu fiz a construção dele num programa que chama InDesign e eu fiz uma programação para que as pessoas clicassem, na página inicial surgissem 4 ícones, como se cada um fosse um capítulo, e o público, ao clicar neles, teria uma experiência estética diferente. Em cada um deles eu coloquei algum tipo de interação que dependeria do público. Por exemplo, dependendo do toque, a borboleta começaria a voar, no outro surgiria várias borboletas de gravura em metal, no outro surgiria as próprias placas. Então eu usei todo o resultado que eu tive durante o ateliê, tanto no livro impresso quanto no livro digital. No começo eu peguei os meus desenhos e levei eles na aula feito em papel vegetal. Só que o papel vegetal, ele é transparente, mas ele é duro, ele é rígido. Então, durante as conversas lá na disciplina, o professor e os alunos acharam que não combinava com o desenho, com a minha proposta. Então, com o passar do tempo, eu passei esses desenhos para a folha de seda, que a folha de seda ela é muito delicada. Tem que tomar cuidado ao passar as folhas para não amassar. Então, quem for folhear o caderno tem que ir com toda a calma para não estragar e para não amassar nenhuma folha. Então a folha de seda foi por causa disso. Eu também usei a folha de seda porque a minha ideia era que a pessoa ao folhear o caderno, que um desenho fosse completando o outro. Então ela vai passando a folha, o desenho vai sumindo, aí vai completando o outro, aí tem um desenho ao fundo que vai juntando com o desenho da frente. Então é como se fosse uma animaçãozinha, como se fosse aqueles livros que você vai virando as folhas e o desenho vai correndo. Então por isso que eu também usei a folha de seda e eu fiz esses desenhos com caneta nanquim preta. E essa caneta também ela tem um aspecto que, como eu fiz em papel de seda, o desenho ele também aparecia do lado de trás. Então ia passando as folhas, ia formando novos desenhos e do lado de trás também ia aparecendo os desenhos. Eu usei como material para esse livro impresso essas gravuras, que eu precisei fazer novas impressões e novos papéis. Eu decidi trabalhar com a transparência e aí eu usei papel japonês, usei papel vegetal e aí eu dividi meio que esse meu livro em capítulos. E para a construção do meu livro digital, eu escolhi um programa que já existia, que chama InDesign. E aí, igual no livro impresso, que eu tive que pensar nas questões das páginas, como que funcionou a construção
desse digital nesse programa. Nesse programa eu montava cada página, imaginando como se fosse uma página de um livro impresso. Eu fazia as montagens desse livro, pensando cada página, colocava as imagens que eu já tinha. E muitas dessas imagens são as imagens que estão no livro impresso, que esse programa possibilitava para mim. Ele já tinha comandos previamente estabelecidos que eu só definia. Se a pessoa clicar na página 2, ele iria para a página 3. Se ele clicasse na página 3, avançava para 15, da 15 voltava para a página inicial. Esses foram um dos desafios que eu encontrei na construção do livro digital, porque esse programa ele era bom, porque ele já tem alguns comandos pré-estabelecidos, mas também eram comandos básicos que podia limitar. Então, o que eu acho que eu mais coloquei de diferente que esse programa permitia foi uma animação simples que eu coloquei com os desenhos que está no livro impresso, e aí eu passei para o livro digital. Então tem as ilustrações no livro, elas foram feitas por meio digital no programa Photoshop no computador, foram impressas em adesivo colorido, colados em placas de PVC. Essas placas de PVC foram estruturadas no formato de livro, foi feita uma encadernação em que teve essas proporções similares a um A2, e a capa foi feita com material de couro, madeira, bordado e pintura. No final das contas foi produzido um livro objeto, né, como pode ser chamado também, e no caso é um livro de artista, não é um livro comum impresso como temos livro da literatura, é um livro com uma proposta artística único, feito com um propósito. Como também fazia parte do meu trabalho de conclusão de curso, era a exposição desse meu trabalho. E aí eu tive que pensar em toda a parte de instalação e como eu colocaria esse meu livro para que o público tivesse a interação com ele, porque o que permeou os meus dois trabalhos e que era de extrema importância era a interação que o público teria tanto com o livro impresso quanto com o livro digital. Essa exposição foi montada em uma salinha da UFO, uma salinha pequena, que aí eu fiz dois suportes, em um estava o livro impresso, no outro estava o livro digital, e aí cada pessoa podia interagir com um de formas diferentes. E aí durante a exposição, alguma questão a ser pensada desse livro digital que tinha alguns problemas na interação, era a questão de bateria, que ele tinha sempre que estar ligada, tinha que estar carregando, é que eu usei uma tablet, às vezes uma qualidade não tão boa, então às vezes o programa travava, sabe? Que essa questão da interação do público às vezes dependia um pouco do meu dispositivo tecnológico que eu estava usando, e não tanto do manusear do livro impresso, que é diferente. A proposta final da disciplina era fazer uma exposição lá no bloco da UFO, no corredor mesmo, com o trabalho de todos os alunos. Então, o meu livro ele ficou exposto em cima de um módulo preto. Em cima desse módulo eu recortei um pedaço do próprio veludo preto, coloquei em cima e deixei o meu livro em cima desse módulo. Então ele ficou bem camuflado, porque ficou preto sobre preto. Então a pessoa que fosse passando no corredor, se ela fosse chegando perto, talvez ela não ia imaginar que dentro desse livro tenha desenhos de doce, tenham esse tipo de desenho. Então acho que eu provoquei talvez a pessoa para que ela fosse lá, abrir esse livro e ver o que tem dentro dele. Quando eu finalizei o livro, eu apresentei ele na galeria do bloco de artes da UFO. Eu fiz uma instalação, organizei todo o lugar da galeria, tampei com um pano preto para ficar um ambiente mais escuro, que dialogasse mais com essa intenção do terror, dos monstros, né? Que é um ambiente mais noturno. Coloquei o livro em cima de uma mesa com tecido preto também, tudo pensado ali para ambientar o espectador nesse mundo dos monstros brasileiros. A partir daí, depois dessa exposição, eu desenvolvi uma versão menor desse livro, em que eu separei as lendas, cada lenda para um livro. Então ficou 5 livros pequenos, com as informações da lenda e a ilustração, organizados também no mesmo formato, né? Adesivo colorido em PVC, colocado na placa de PVC, nessa estrutura mais antiga, mais artesanal, com a capa de couro, costurado à mão os títulos da capa.
Esses livros menores foram expostos na segunda edição do projeto Santos de Casa Faz Milagre, de Uberlândia. E lá também foi organizado numa instalação em uma mesa com tecido preto novamente, em que o livro maior ficou no meio e em um nicho na parede foi colocado os livros menores. Tanto nessa exposição quanto na outra feita no TCC, o público podia folhear o livro à vontade, quantas vezes quisesse. O resultado final em relação ao que eu tinha planejado antes foi um pouco diferente, porque a minha primeira intenção era fazer um livro que fosse literalmente o tamanho de uma pessoa, né? Uns 2 metros de altura, em que a pessoa fosse folhear ele ali, fazendo todo um esforço, mas eu acabei, né, por condições materiais e de tempo também pro TCC, eu reduzi ele num tamanho um pouquinho menor, né? Mas que causasse essa mesma sensação de impacto, né? De um livro que chama atenção, não é um livro comum, é um livro diferente, que também é uma das características do livro de artista, né? Ele ter esse diferencial, não apenas pela proposta, né, da intenção dele, mas a aparência, o físico dele traz essa diferenciação dos livros comuns. Bom, agora que cada um de nós 3 apresentou o nosso trabalho, acho importante a gente deixar claro que como o livro de artista tem sido uma produção cada vez mais recorrente, eu acho, cada vez a gente tem visto mais exposições sobre livro de artistas e mais trabalhos sobre livro de artista, é importante a gente deixar claro como o livro de artista é uma linguagem que pode ter vários desdobramentos e é visível nos nossos trabalhos que cada um da gente foi feito de uma forma diferente e com uma poética diferente. E que isso é importante da arte. Em cada um de nosso trabalho, a gente transmite a nossa poética e fez uma construção de um livro de um jeito totalmente diferente. Por exemplo, o suporte seu é um suporte menor, você usa transparência. O suporte do Felipe já é um suporte que foi encadernado artesanalmente, ele é muito grande, ele usa ilustração digital. O meu tem 2 versões, uma impressa, uma digital. Na impressa também usa transparência igual o seu, mas eu acho que tem algumas questões que a gente trata que são diferentes. Tem um livro digital que eu nunca tinha visto, mas é uma questão para se pensar também. E além de ser um suporte diferente, são novos conceitos que a gente tem que pensar na arte. E eu acho que isso que é importante, a gente trazer novas discussões para a arte, para a nossa própria produção artística. Outra questão importante também a respeito do livro de artista é o diferencial da questão da reprodução, né? Diferentemente do livro que tem aí das editoras, o livro comum de literatura, que é impresso, né, em grandes quantidades, o livro de artista ele também pode ter essa característica impressa, só que é diferenciado, que ele tem mais um jeito único, mais artesanal, né, mais manual. Mesmo que seja digital, como o seu suporte foi, por exemplo, tem todo um trabalho ali específico para uma proposta. Às vezes a proposta do artista pode ser um trabalho em massa, mas é diferente mesmo assim do que a gente encontra de livro comum. Bom, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre livro de artista. A gente espera que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre a gente e sobre livro de artista e sobre a nossa produção artística. Então é isso e até a próxima!